Olá pessoal, eu sou a Aline de Alencar e você está no canal Páginas e Café. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha impressão literária sobre esse livro aqui, Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles. Bom, Lígia Fagundes Telles tem aquela escrita fluida, leve, ela vai escrevendo e você vai interagindo com os personagens, a leitura ela vai fluindo, ela vai caminhando e você vai, quando você vê, você já está lá na frente do livro, está quase no final. Ela escreve de uma maneira muito fácil de se entender. Esse livro ele foi publicado em 1963, foi o segundo romance da Lígia Fagundes. O primeiro foi Ciranda de Pedra e o terceiro foi As Meninas. Existem algumas críticas que falam que esses três livros seriam uma espécie de trilogia, porque eles falam sempre mais ou menos os mesmos temas. Verão no Aquário conta a história de Raíssa e gira em torno, né, dessa história. Tem várias histórias entrelaçadas a elas duas, a Raíssa e a Patrícia, que é a mãe da Raíssa. A Raíssa, ela é uma moça e o próprio título do livro, o próprio nome do livro, Verão no Aquário, diz muito da história. O verão seria a Raíssa, que é aquela moça que está naquela fase naquela transição, naquele desejo de virar logo mulher, naquela erupção de emoções, naquela volúpia por uma liberdade. E o aquário seria a proteção da mãe, aquele afago, aquela redoma de vidro que nós mães colocamos os nossos filhos para proteger do mundo. Mas com tudo isso, a Raíza ela se entrega às emoções, às festas, às drogas, às badalações, aos amores proibidos. E no desenrolar da história, eis que aparece um personagem entre as duas, um homem entre as duas. E esse personagem, ele passa a história toda de uma maneira que a gente fica na dúvida se ele mantém relacionamento com uma ou com a outra. E a história vai se desenrolando e a Raíza, ela tem uns romances bem proibidos, bem próprios, principalmente para a época que foi escrito esse livro. Ela vai vivendo esses romances, mas ela é muito dona de si. Ela entra e sai dos namoros na hora que quer, do jeito que quer. Ela meio que pisa nos homens. Ela é quem comanda os relacionamentos. Só que quando ela se apaixona por esse personagem, aí a coisa muda de figura. Aí ela começa a mudar. Ela começa a amadurecer, até como mulher. Ela começa a entender mais a mãe, mais a posição da mãe, porque a Patrícia ela ficou viúva muito nova, ela é uma escritora e desde quando ela ficou viúva, ela se trancou no mundo dela. Ela vive só dentro de casa para escrever. E ela se comunica muito pouco com a Raíza, mas ela, em toda a história deste livro, ela demonstra muito amor e muita preocupação com a vida da Raíza. Ela está sempre procurando saber, ela está sempre por perto, olhando, ela está sempre orientando, apesar de aceitar as opiniões, as posturas e as decisões da Raíssa. Então, o final desse livro é surpreendente. Eu fiquei, como assim que vai acontecer isso? Quando o livro terminou, mas que bom que terminou assim. E a gente passa a história toda, como eu já falei, em dúvida com relação a esse personagem masculino que fica entre elas duas. E a gente acha, eu achei, né? No começo, quando ele apareceu, eu digo, vai separar de vez, vai romper de vez com as duas. Só que não. É exatamente onde elas começam a demonstrar o amor de uma pela outra, o respeito, e é onde elas começam a se unir, a interagir mais como mãe e filha. É quando esse personagem aflora no relacionamento entre elas duas, nesse triângulo amoroso. Bom, não vou falar mais nada, porque senão vou acabar dando spoiler, mas olha, Lígia Fagundes Telles é vida
atual, é vida moderna. Eu sempre indico Lígia Fagundes Telles porque eu acho uma escritora fantástica. Um livro que foi escrito em 1963, ela descreve fatos que parece que eu estou vendo que estão acontecendo hoje, que a gente vê acontecendo hoje nas nossas casas, nas casas daqui do Brasil, digamos assim, nas nossas casas, nas casas das nossas amigas. Então, tem muita coisa atual nos romances de Lígia Fagundes. E Verão no Aquário é um grande livro, é um bom livro e eu super indico. É o segundo romance dela. Se você já leu Ciranda de Pedra e passar a ler Verão no Aquário e depois As Meninas, você vai perceber que parecem muito. As histórias são muito parecidas, inclusive com relação à época. Esse desejo maluco dos jovens de se encontrar, de se libertar, de viver tudo a todo tempo, a qualquer preço. Isso tem muito nesses 3 romances de Lígia Fagundes que eu já li. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você quer ler um bom livro, uma leitura fluida, uma leitura leve, leia Verão no Aquário. Muito bom, muito bem escrito, muito linear. É uma história muito linear. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.